Com fogo no coração e a cruz diante dos olhos, eu, Papa Leão XIV, convoco cada cristão verdadeiro a erguer-se agora ou perecer na escuridão. Meus amados irmãos e irmãs em Cristo, abram seus corações para a urgência vibrante desta hora. Escutem, não como quem ouve o ruído do mundo, mas como quem ouve a trombeta que desperta os sentinelas. Pois eu lhes digo agora, pela luz das Escrituras e pelo discernimento do Espírito Santo, esta não é uma hora comum. É uma interrupção divina. É um momento de despertar sagrado. É um chamado profético para cada cristão em toda a terra. Não estamos mais à deriva nas águas rasas do sono espiritual. Estamos à beira da eternidade. Antes de começarmos, deixe um nos comentários se você quer despertar sua fé. Inscreva-se no canal e assista até o final para uma surpresa divina. O ano é 2025 e não é como qualquer outro ano. Esta é a estação que os profetas previram. É o tempo mencionado em parábolas e visões, é a hora da decisão para o povo de Deus. Os sinais não estão escondidos, eles estão escritos nas paredes de cada cidade. Eles ressoam nos clamores dos corações partidos. Eles se elevam como fumaça de um mundo que esqueceu seu Criador. Terremotos sacodem as nações, mas os corações dos homens permanecem indiferentes. Incêndios consomem florestas e inundações submergem terras, mas muitos ainda buscam prazeres e ignoram a voz do Senhor. Guerras eclodem e rumores de guerras se multiplicam, mas o orgulho reina nos corredores do poder. Crianças são ensinadas mentiras em vez da verdade. O mal se disfarça de justiça e a justiça é ridicularizada como ódio. Mas as Escrituras nos advertiram sobre todas essas coisas. O Senhor Jesus nos alertou em Mateus 24, versos 6 a 8. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Meus amados irmãos e irmãs em Cristo, não venho a vocês hoje com palavras suaves ou consolos apaziguadores. Venho com um fogo em meus ossos, um peso divino pressionando meu coração e uma mensagem que não pode, não deve, ser ignorada. Este não é apenas mais um sermão, não é apenas mais um vídeo, não é apenas mais um momento para passar e esquecer. Este é um chamado divino para despertar, um toque de trombeta celestial ecoando pela terra, exigindo que cada ouvido e cada coração respondam. Pois não estamos mais vivendo em tempos comuns. Os dias de cristianismo morno, de conforto cultural e de fé tíbia terminaram. Estamos à beira da eternidade. O céu está carregado de profecia. O relógio celestial está contando seus últimos segundos. E eu declaro a vocês hoje, 2025 não é apenas mais um ano. É um alarme espiritual soando nos céus para todos que ainda têm ouvidos para ouvir. Olhem ao seu redor. Não veem isso? O mundo está se desfazendo nas costuras. A moralidade é ridicularizada. A verdade é pisoteada. As famílias estão fragmentadas. As nações estão em caos. E até mesmo a igreja, em muitos lugares, está adormecida. Estamos testemunhando coisas que gerações antes de nós apenas liam nas profecias. O que antes era impensável agora é celebrado. O que antes era sagrado agora é desprezado. A terra geme sob o peso do pecado. E o céu está se preparando para se abrir com uma intervenção divina. Curtiu a mensagem? Comente fogo e clique no like. Mas não saia antes do final. Algo incrível te espera. Este não é o momento para se distrair. Não é o momento para ficar em silêncio. Não é o momento para ser negligente com as coisas de Deus. É o momento de estar desperto.
É o momento de estar alerta. É o momento de ser santo. Falo a vocês, não com medo, mas com fé, não com ansiedade, mas com autoridade. Pois o Espírito do Deus vivo está falando nesta hora, e sua voz é clara. Desperta, igreja. Levanta-te, noiva. Prepare o caminho do Senhor. O Rei está chegando, e ele está chegando em breve. Ele não está atrasado. Ele não está incerto. Ele está à porta. E ele não está retornando por uma igreja enredada com o mundo, mas por uma noiva pura e pronta, ardendo de amor, vestida de justiça e unida em paz. Os dias de brincar com a graça terminaram. Chegou a hora da ousadia, do arrependimento, da separação do pecado e da rendição total ao Cordeiro de Deus. Se há fôlego em seu corpo, então esta mensagem é para você. Se você reivindica o nome de Cristo, então o céu está falando com você. Este é o momento de decidir. Este é o momento de ouvir. Permaneçam comigo, pois o que vocês estão prestes a ouvir não é a voz de um homem, mas o peso de Deus. O ano de 2025 não chegou por acaso, nem emergiu como uma página tranquila no livro da história humana. Ele se destaca como um toque de trombeta, uma linha traçada pela mão invisível de Deus, no rolo do tempo que se desdobra. Aqueles que andam no Espírito já sentem o peso pressionando a terra. Aqueles com olhos espirituais percebem que algo mudou. Não é um ano normal, não é apenas mais do mesmo. Não é a era para atrasos, distrações ou negações. É o momento em que o céu clama à terra, quando a voz da profecia se torna mais alta que o ruído da cultura. Os tempos não estão mais rastejando para o fim. Eles estão correndo como uma enxurrada. E 2025 se destaca como um limiar profético, um portal de urgência divina, uma hora marcada pela mão do Todo-Poderoso. A Bíblia sempre falou dos sinais que acompanhariam o fechamento da era. Jesus alertou seus discípulos em Mateus 24, verso 6. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Ele disse que esses sinais seriam como dores de parto, ficando mais fortes e mais frequentes à medida que o dia se aproxima. Hoje, as manchetes ecoam essas mesmas palavras. Os tremores globais de conflito, o aumento do caos nas ruas e a erosão da verdadeira verdade na praça pública não são acidentais. São anúncios. São confirmações de que o relógio celestial está se aproximando de sua hora marcada. Os eventos desta era não são aleatórios, nem desconexos. Eles estão entrelaçados no grande desígnio do aviso final de Deus a um mundo que balança à beira do abismo. O que distingue 2025 não é apenas a acumulação de desastres, mas a convergência de sinais. Não é apenas que estamos vendo uma ou duas profecias cumpridas. É que estamos vendo muitas se cumprindo ao mesmo tempo. A instabilidade política não está mais isolada em terras distantes. Ela está abalando até as nações mais fortes. A corrupção moral não está confinada aos cantos escuros da sociedade. Ela é exibida orgulhosamente em público. Ensinos falsos não são sussurrados. Eles são gritados de plataformas e púlpitos. E o amor de muitos esfriou. Até mesmo dentro da casa da fé. Esses não são trends comuns, são marcadores no reino espiritual. Eles indicam que o Espírito de Deus está levantando sua voz neste momento para alertar seu povo. A voz profética das Escrituras não está silenciosa. Ela fala com clareza crescente para aqueles que estão dispostos a ouvir. Em 2 Timóteo 3, versos 1 a 5, Paulo advertiu: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores,
incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Essa descrição não é mais uma advertência, é uma realidade. Tornou-se a norma cultural. Vamos lá, irmãos. Se essa palavra toca seu coração, deixe um like, inscreva-se e fique até o fim para um momento que vai te chocar. Vivemos em um mundo onde a verdade é chamada de ódio e o pecado é chamado de amor. As fundações estão sendo destruídas, e a menos que o Senhor edifique a casa, aqueles que a constroem trabalham em vão. Este ano não é como os anteriores. Há uma urgência no espírito que exige atenção. O Senhor está despertando seu povo e separando aqueles que estão brincando de igreja daqueles que verdadeiramente andam com Ele. 2025 chama os cristãos à vigilância espiritual como nunca antes. A igreja adormecida deve se levantar. O crente passivo deve se tornar um guerreiro de oração. Os dias de apatia espiritual terminaram. Não é mais seguro viver em cima do muro. O inimigo não está mais escondido. Ele está agindo ousadamente porque sabe que seu tempo é curto. O aumento das trevas na cultura não é coincidência. É uma reação à aproximação do retorno da luz. Satanás está fazendo seus últimos movimentos e aqueles que pertencem a Cristo devem fazer os seus. Não podemos nos permitir tratar este ano como comum. Devemos considerá-lo como um chamado divino para preparar nossos corações, lares e igrejas para o retorno do Rei. O calendário profético não é guiado por mãos humanas. Ele está escrito nos céus e confirmado na palavra. Em Daniel 12, verso 4, o anjo disse a Daniel: Tu, porém, Daniel, cerra as palavras e sela o livro até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. Estamos vendo isso se desdobrar. A explosão da informação, a velocidade da tecnologia e o encolhimento do cenário global não são apenas avanços, são cumprimentos. Deus está permitindo que o mundo corra em direção ao seu fim designado, não para destruí-lo, mas para redimir aqueles que ainda ouvirão sua voz. O coração de Deus ainda está alcançando. Sua misericórdia ainda está chamando homens e mulheres ao arrependimento, mas sua justiça não dormirá para sempre. A taça está se enchendo e 2025 é um lembrete de que o dia do Senhor está mais próximo do que nunca. Este não é um tempo para pânico, mas para propósito. Não é uma estação para temor, mas para devoção. A igreja não deve responder com medo, mas com fé. O povo de Deus deve ser aquele que interpreta os sinais e os declara ousadamente. Como os filhos de Issacar, devemos entender os tempos e saber o que fazer. A trombeta está soando e cada cristão tem um papel a desempenhar. O Senhor não está voltando por um povo disperso, silencioso ou assustado. Ele está vindo por uma noiva que está desperta, alerta e ungida. Este não é o fim da esperança. É o início da colheita final. Os campos estão brancos e os trabalhadores devem se levantar. O Espírito está chamando e 2025 se apresenta como uma linha traçada na areia. Um ano que exige decisão, que exige santidade, que exige urgência. De todos os cantos da terra, o Espírito está mexendo com corações. Profetas e sentinelas estão se levantando com a mesma mensagem. Prepare o caminho do Senhor. Essa unidade de voz não é fabricada por homens, é orquestrada pelo céu. As advertências não são destinadas a produzir desespero, elas são destinadas a produzir arrependimento. Os sinais não são desgraça, são direção. Eles nos dizem onde estamos na jornada. Eles nos despertam do sono. Eles nos sacodem do compromisso. O Senhor não está mais sussurrando.
Ele está gritando através da criação, através da crise, através da convicção. E 2025 é o volume aumentado, é o sino de alarme soando na alma de cada crente que ainda tem ouvidos para ouvir. Comente Amém. Se você sente o chamado, inscreva-se no canal e não perca o final. Há uma revelação especial. Até a natureza geme com o peso do que está por vir. A terra mesma, conforme Romanos 8, verso 22, diz: Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Terremotos, inundações, incêndios e tempestades não são apenas padrões geológicos. São dores de parto espirituais. A criação sabe o que muitos na igreja esqueceram. O rei está retornando. O leão de Judá não está mais silencioso, ele está em movimento. O relógio do céu está ticando. E 2025 é um momento chave nessa contagem regressiva. Aqueles que zombam, escarnecem ou ignoram os sinais o fazem por sua conta e risco, mas aqueles que se humilham, oram e buscam sua face, estarão prontos. Eles brilharão como luzes na escuridão, serão pilares de verdade em um mundo que desmorona. Não serão abalados, porque estão firmados na rocha que não pode ser movida. Há um sono profundo sobre o povo de Deus, um peso espiritual que se infiltrou nos corações de muitos que antes caminhavam com fogo. Não é um sono do corpo, mas um sono da alma. Os olhos podem estar abertos, os lábios podem cantar canções, as mãos podem servir, mas o coração se tornou apático, distraído e indiferente. Em um tempo em que a voz de Deus troveja através dos sinais da era, muitos têm ouvidos, mas não ouvem. O ruído do conforto, do entretenimento e do sucesso mundano abafou a urgência do Evangelho. O inimigo não precisou de correntes, o conforto se tornou uma almofada, o compromisso se tornou um estilo de vida, e a igreja trocou seu manto profético por aceitação social. Estamos em uma estação onde o céu está soando um alarme, e ainda assim muitos estão dormindo com suas lâmpadas vazias e seus corações distantes do noivo. O chamado para despertar não é suave, é estrondoso. É o grito de despertar do céu para uma geração de crentes adormecida. Em Romanos 13, verso 11, o apóstolo Paulo escreve: E isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A hora é tardia, o dia do acerto de contas se aproxima. O mundo não está esperando que os crentes fiquem confortáveis, ele está gemendo pela manifestação dos verdadeiros filhos e filhas de Deus. Mas como pode a igreja se levantar em poder quando ela dorme na passividade? Como pode ela brilhar com a verdade quando sua chama está enfraquecida pela complacência? O tempo de brincar de igreja terminou. O tempo de adoração superficial e compromisso raso passou. Este é um chamado ao arrependimento. É um grito por despertar. O Espírito de Deus está mexendo, sacudindo e peneirando. E Ele está chamando seu povo a acordar do sono que roubou sua autoridade e silenciou seu testemunho. Muitos crentes antes ardiam de zelo, mas agora esfriaram. Suas orações se tornaram infrequentes. Sua fome pela palavra diminuiu. Sua obediência foi adiada. Eles se contentaram com uma forma de piedade, mas negam o poder dela. Estão mais preocupados em serem aceitos do que em serem santos. Medem o sucesso pelo conforto em vez do sacrifício. Querem as bênçãos de Deus sem o peso da cruz. Mas o Espírito de Deus está se movendo pela terra, procurando aqueles que não se curvarão aos ídolos desta era, que não serão adormecidos pelos prazeres de Babilônia, mas que permanecerão despertos e alertas, prontos para o retorno do Senhor. Quer fazer parte dessa missão? Deixe um 2 nos comentários, aperte o like, inscreva-se
e veja até o fim para um presente espiritual. O tempo da fé morna chegou ao fim. O meio-termo está desaparecendo. A linha foi traçada. Aqueles que dormem perderão o momento. Aqueles que cochilam perderão o grito. Jesus advertiu seus discípulos repetidamente para vigiar e orar, para permanecerem despertos e alertas no jardim do Getsêmani, quando ele enfrentou a agonia da cruz. Ele pediu a seus amigos mais próximos que vigiassem com ele por 1 hora, mas eles adormeceram. O peso da hora era grande demais para a carne deles, e Jesus perguntou: "Não podias vigiar comigo 1 hora?" Essa mesma pergunta ecoa hoje pela igreja. Não podemos permanecer espiritualmente despertos por nem mesmo 1 hora no maior momento da história? Não podemos nos manter em intercessão enquanto o mundo geme na escuridão? Não podemos guardar nossos corações, mentes e famílias das mentiras do inimigo? A igreja adormecida deve lembrar que o ladrão vem à noite, e a noite está aqui. Somente aqueles que permanecem despertos não serão pegos desprevenidos. Somente aqueles que vivem com óleo em suas lâmpadas entrarão quando o noivo chegar. A decepção desta geração é sutil. Nem sempre vem com chifres e fogo. Muitas vezes vem com conforto, com distrações, com a lenta erosão da paixão. O inimigo sabe que se não pode destruí-lo com pecado, ele o silenciará com sono. Ele o adormecerá com prosperidade, o entreterá até a apatia e encherá sua agenda com tudo, exceto o que importa para a eternidade. O cristão adormecido nem sempre está vivendo em rebelião. Às vezes, ele está simplesmente cansado demais para se importar, ocupado demais para orar, distraído demais para ver. Mas esta é a hora de acordar. O grito do céu está se intensificando. O Espírito está chamando os ossos secos a viverem. O noivo está chegando e ele não tardará. A igreja deve se levantar e se vestir com força. Ela deve lançar fora as vestes do sono e vestir a armadura da luz. Deus não se impressiona com religião vazia. Ele não é movido por canções cantadas sem rendição ou orações feitas sem pureza. Ele está procurando corações que se quebram diante dele, olhos que se elevam para ele e lábios que se rendem a ele. Este não é o momento para construir nossos próprios reinos. Não é o momento para perseguir o que o mundo chama de sucesso. É hora de voltar ao altar. É hora de cairmos de rosto e clamar por misericórdia. O Espírito Santo está sacudindo as fundações porque ama a igreja demais para deixá-la dormir durante sua maior hora. O julgamento começa na casa de Deus e o despertar começa no coração de cada crente que ousa dizer: Senhor, abre meus olhos, acende meu fogo, mexe com minha alma. Ainda há tempo para despertar. Ainda há misericórdia a ser encontrada. O grito do Espírito não é de condenação, é um convite. O Senhor não deseja que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Mas o arrependimento não é apenas para o mundo, é para a igreja, é para os pastores que se calaram, é para os líderes de louvor que performam, mas não oram mais. É para os santos que antes choravam por almas, mas agora navegam por telas. É para os corações que antes ardiam, mas agora mal tremeluzem. O chamado não é para outra pessoa, é para você, é para mim, é para cada crente que ouve o Espírito dizer: desperta, pois o tempo está próximo. A hora exige sentinelas, não entertainers, exige intercessores, não influenciadores. Exige homens e mulheres que não se envergonhem do Evangelho, que não tenham medo de clamar em voz alta e não poupar. A trombeta está sendo levantada aos lábios dos profetas. O Espírito está liberando sonhos, visões e palavras de advertência, não para assustar, mas para preparar. A igreja não pode se dar ao luxo de perder o momento. Estamos à beira da eternidade
e o som de passos que se aproximam pode ser ouvido por aqueles que estão despertos. O rei está vindo com poder, com glória, com julgamento e com recompensa. Aqueles que mantiveram suas vestes brancas se alegrarão. Aqueles que permaneceram adormecidos chorarão. Esta é a estação para aparar sua lâmpada, para encher seu vaso com óleo e para manter seus olhos fixos no céu oriental. O grande clamor do coração de Jesus, antes de enfrentar a cruz, não era apenas por força, nem por vingança, nem mesmo por justiça. Era por unidade entre seus seguidores. Ele ergueu os olhos ao céu e orou para que fôssemos um, assim como ele e o Pai são um. Essa oração ecoa através do tempo, ainda pairando no ar, sobre uma igreja tão frequentemente fragmentada, tão frequentemente dividida, tão frequentemente distraída por coisas menores, enquanto ignora o chamado maior. O coração de Cristo se parte quando ele vê seu corpo despedaçado por orgulho, por doutrina, por raça, por política e por opiniões humanas. Chegou o momento em que a igreja não pode mais se permitir estar dividida. Estes são os dias finais e o mundo está tremendo, gemendo sob o peso do medo e das trevas. Que esperança ele tem se os filhos da luz não conseguem andar juntos em paz? A divisão não é apenas um erro, é uma arma que o inimigo usou por gerações para enfraquecer o testemunho da igreja. Satanás não teme uma grande multidão de crentes que não conseguem se amar. Ele teme um pequeno grupo de santos que são unificados no Espírito, ardendo com o amor de Deus e determinados a refletir o coração de Cristo para um mundo que perece. A divisão nem sempre é barulhenta. Pode ser sutil, pode usar a máscara do debate teológico, do orgulho denominacional e da ambição pessoal. Mas o resultado é o mesmo. O testemunho de Jesus é comprometido. Jesus disse que o mundo saberia que somos seus discípulos pelo nosso amor uns pelos outros. Não por nossos argumentos, não por nossos edifícios, não por nossos slogans, mas por nosso amor. Se o amor está ausente, a paz está ausente. Se a paz está ausente, a unidade é impossível. E se a unidade se foi, então a igreja permanece dividida na hora em que é mais necessária. Os dias finais não são apenas sobre sinais nos céus ou guerras e rumores de guerras. Eles são sobre a condição da noiva de Cristo. Ela está pronta? Está vestida de justiça e cheia de amor? Ou ainda está lutando dentro de si mesma, ferida por suas próprias mãos? A grande apostasia não é apenas da verdade, é do amor. A verdade sem amor é dura e fria, mas o amor sem verdade é vazio e impotente. Cristo nos chama a segurar ambos em nossas mãos, a andar na verdade enquanto estamos ligados na paz. Isto não é compromisso, é obediência. É possível permanecer firme na convicção enquanto se curva em humildade. É possível defender a palavra sem atacar nossos irmãos. É possível andar na estrada estreita sem andar sozinho. A igreja é um corpo com muitos membros e nem todos os membros são iguais. O olho não pode dizer à mão: não preciso de você. E, no entanto, é isso que tantas vezes fazemos em nossas divisões. Medimos os outros pelos nossos próprios padrões, esquecendo que Deus é glorificado através da diversidade de seu povo. Ele não é o autor da confusão, mas é o criador da variedade. Há mais de uma maneira de adorar, mais de uma maneira de expressar alegria, mais de uma maneira de servir. Contanto que Cristo seja exaltado, a palavra seja honrada e o Espírito seja bem-vindo, então devemos ser lentos para julgar e rápidos para abraçar. A igreja primitiva era poderosa não porque era perfeita, mas porque era unida. Eles tinham um só coração e uma só mente. Partiam o pão juntos, oravam juntos e o Espírito caía sobre eles em poder. A paz não é algo que cai do céu, deve ser buscada.
Paulo escreveu em Efésios 4, verso 3, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Isso requer humildade, perdão e uma constante morte para si mesmo. A unidade não vem quando concordamos em tudo, vem quando concordamos no que mais importa. Cristo crucificado, ressuscitado e voltando novamente. O sangue de Jesus é mais espesso que a diferença cultural. O Espírito de Deus é mais profundo que o detalhe doutrinário. Não entenderemos tudo da mesma maneira, mas devemos amar da mesma maneira, com o amor de Cristo. Na sala superior, os discípulos não estavam discutindo sobre posições. Eles estavam esperando em harmonia. E foi ali, na unidade de expectativa, que o fogo caiu e a igreja nasceu. O mundo está faminto por paz. Está desesperado por algo que resista no meio do caos. A igreja deveria ser esse lugar. Um refúgio para os quebrantados, uma família para os solitários, uma casa de oração para todas as nações. Mas quando nos dividimos, soamos como o mundo. Quando lutamos, parecemos o mundo. Quando julgamos uns aos outros, damos ao inimigo uma brecha para caluniar o nome de Cristo. O mundo nos observa, e o que eles veem ou os atrairá para mais perto de Jesus, ou os afastará ainda mais. Que eles vejam unidade, que eles vejam um povo que discorda com graça, que perdoa sem limite, que serve sem buscar crédito, que abençoa e não amaldiçoa, que carrega os fardos dos outros, mesmo quando é inconveniente. Este é o caminho da cruz. Este é o caminho da paz. O fim está próximo. A trombeta está sendo polida. O rei está preparando seu retorno. E ele não está vindo por uma igreja fragmentada. Ele está vindo por uma noiva preparada. Ele está vindo por um povo que depôs suas espadas uns contra os outros e tomou o escudo da fé. Ele está vindo por aqueles que entendem que o amor não é fraqueza, mas a mais alta força. O Espírito está falando alto nesta hora, não apenas chamando ao arrependimento, mas à reconciliação. Há feridas que precisam ser curadas. Há pedidos de desculpas que precisam ser feitos. Há barreiras que precisam ser derrubadas. Não espere. Não presuma que outra pessoa dará o primeiro passo. O Espírito de Cristo está em você, e você deve liderar o caminho. Seja o pacificador. Seja a ponte. Seja aquele que ama primeiro. O céu não está dividido por denominações. Não haverá um canto batista, uma rua católica ou um portão pentecostal. Haverá um povo redimido por um só sangue, cantando uma só canção para um só rei. Se não podemos andar juntos agora, como reinaremos juntos então? Se não podemos compartilhar a mesa agora, como nos sentaremos no banquete das bodas do Cordeiro? Os dias de orgulho devem terminar. Os dias de se apegar à ofensa devem terminar. Os dias de fofoca e calúnia em nome do discernimento devem terminar. Deus está limpando sua casa, não com fogo para destruir, mas com fogo para purificar. Ele está nos chamando de volta à sala superior, de volta à cruz, de volta uns aos outros, a um som que se perdeu em muitos púlpitos. Não é o som da eloquência ou do entretenimento, não o ritmo de discursos motivacionais ou encorajamentos suaves. É o som do Evangelho, a verdade crua e sem compromissos que outrora trovejava pelos corações dos homens como fogo em terra seca. Chegou o momento em que esse som deve se erguer novamente. Os dias de contornar o pecado devem acabar. A hora é tardia demais. A decepção é profunda demais. E o sono espiritual é pesado demais para a igreja permanecer em silêncio. O Evangelho não é um sussurro. É um toque de trombeta, um aviso aos desviados, uma corda de salvação para os perdidos e uma espada contra as mentiras do inimigo. Se a igreja não falar, quem falará? Se a igreja comprometer a verdade, que luz restará para guiar o mundo para fora de sua escuridão? Os dias que estamos vivendo,
exigem ousadia santa. Esta não é uma estação para uma religião educada, mas para a coragem profética. Deus está levantando vozes que não recuarão diante dos altares da cultura, que não diluirão a verdade para ganhar o favor dos homens e que não substituirão a cruz pela conveniência. Chegou o momento para o arrependimento voltar ao púlpito, não como uma nota de rodapé, mas como o fundamento. Por tempo demais, a igreja trocou convicção por conforto e, ao fazer isso, deixou multidões à deriva na decepção. O evangelho não é confortável, é confrontador. Ele expõe o coração, ele separa a luz das trevas, ele separa a carne do espírito e ele traz o homem face a face com o Deus vivo. A mensagem de arrependimento não está desatualizada, é eterna. Todo profeta a proclamou, todo apóstolo a pregou. O próprio Jesus começou seu ministério com ela. O pecado se tornou uma palavra casual em muitas congregações, mas aos olhos de Deus é a própria doença que custou o sangue de seu filho. Como podemos falar de graça sem também falar da cruz? Como podemos oferecer salvação sem nomear as correntes que precisam ser quebradas? Não é amor deixar as pessoas em suas prisões? Não é compaixão evitar dizer a verdade? Um médico que não diagnostica uma condição mortal não é gentil, ele é negligente. E um pregador que evita o tema do pecado não é misericordioso, ele é infiel. Esta não é a hora de entreter cabras enquanto se deixa as ovelhas famintas. Não é a hora de atrair multidões enquanto se esconde a espada. É a hora de pregar Cristo crucificado e ressuscitado, chamando cada coração a se render completa e totalmente a Ele. Há uma fome de verdade na terra. As pessoas estão famintas, mas estão sendo alimentadas com comida espiritual de baixa qualidade, palavras lisonjeiras, mensagens rasas e ensinos que confortam a carne, mas nunca confrontam a alma. A igreja deve voltar à carne da palavra. Devemos pregar santidade novamente. Devemos chamar o pecado pelo que é, não por ódio, mas por amor, porque a justiça não é legalismo, é liberdade. A verdade não é julgamento, é vida. O Senhor não está buscando performers. Ele está buscando servos que falarão o que ele diz, mesmo quando ofende, mesmo quando custa, mesmo quando significa estar sozinho. Os profetas de outrora não foram aplaudidos. Foram apedrejados, espancados, presos e rejeitados. E ainda assim, falaram porque o fogo em seus ossos era mais forte que o medo em seus corações. O mundo está ficando mais escuro, não porque as trevas são mais poderosas, mas porque a luz diminuiu. Quando a igreja está silenciosa, as trevas avançam. Quando a igreja é passiva, o mal se multiplica. Vimos o que acontece quando a verdade é substituída pela tolerância. Observamos, enquanto a moral é redefinida, as identidades são confundidas e o sagrado é ridicularizado. O inimigo se infiltrou, não pela violência, mas pelo silêncio. E o silêncio diante do pecado é pecado em si. O evangelho deve ser pregado sem apologia. Isso significa confrontar as mentiras na cultura, expor a decepção na igreja e chamar as pessoas não apenas a crer, mas a serem transformadas. Esta não é a hora para popularidade, é a hora para a pureza. Deus está procurando mensageiros, não marqueteiros. Ele está chamando por tochas de fogo, não por figuras de proa. O avivamento não virá através do entretenimento, não virá através de eventos grandiosos ou branding inteligente. Virá quando homens e mulheres caírem de rosto em quebrantamento, quando os púlpitos troarem com justiça novamente, quando os altares forem manchados com lágrimas de arrependimento. Não veremos o poder do Pentecostes até que voltemos à convicção do Calvário. O Espírito de Deus não cai sobre o compromisso. Ele não unge a covardia. Ele não se move através de uma mensagem editada para evitar ofensas. Ele se move através da verdade.
Ele se move através da humildade. Ele se move através de vasos rendidos que falam como se a eternidade dependesse disso, porque depende. A igreja deve se levantar com a coragem de proclamar o que é certo, de declarar a palavra na estação e fora dela, de gritar dos telhados o que outros têm medo de sussurrar. A hora é tardia. As advertências das Escrituras estão se desdobrando diante de nossos olhos. Guerras, rumores de guerras, perversões celebradas, o bem chamado de mal e o mal chamado de bem. E no meio disso, a igreja foi embalada pela polidez. Mas a polidez não é um fruto do Espírito. A ousadia é. A igreja primitiva orava não por segurança, mas por ousadia. Eles não se escondiam da perseguição. Eles se alegravam nela. Eles não imploravam pelo favor mundano. Eles pregavam até que correntes fossem colocadas sobre eles. E, ao fazer isso, viraram o mundo de cabeça para baixo. O espírito daquela igreja deve se levantar novamente. Devemos falar como se cada alma importasse, como se cada vida estivesse na balança, como se cada momento pudesse ser o último para declarar a glória de Cristo. Há púlpitos que precisam ser purificados. Há sermões que precisam ser reescritos. Há pastores que precisam se arrepender por trocar o temor de Deus pelo favor do homem. Isso não é condenação, é convite. Deus é misericordioso, mas também é santo. Ele é paciente, mas seu espírito não contenderá para sempre. Ele está chamando seus mensageiros à muralha para tocar a trombeta, para despertar o povo. A igreja não é chamada a se encaixar, é chamada a se destacar. Não é chamada a ecoar o mundo, é chamada a desafiá-lo. Quando a palavra do Senhor é erguida, ela corta, ela convence, ela salva, ela cura. Mas ela deve ser erguida, deve ser declarada, deve ser pregada com lágrimas, com fogo, com ousadia. Há um clamor no espírito que ecoa mais alto a cada dia que passa. Um chamado que não é fraco ou opcional, mas divino e urgente. O noivo está chegando, o Senhor Jesus Cristo, que ascendeu com a promessa de retorno, em breve aparecerá. A palavra de Deus não deixa isso como uma possibilidade vaga, mas como um evento certo, predito por profetas, afirmado por anjos e selado pelos lábios de Cristo mesmo. Ele está voltando, não como o cordeiro que foi morto, mas como o rei que reina. E ele não está vindo por uma igreja distraída ou um povo descuidado. Ele está vindo por uma noiva que se preparou, que é santa e sem mácula, sem mancha ou ruga, pura de coração, separada deste mundo, vigiando e esperando com lâmpadas ardendo em óleo pronto. Essa preparação não é cerimonial, é espiritual, não pode ser emprestada, não pode ser adiada. Deve ser vivida a cada momento, em lugares escondidos e em vidas públicas, em nossos pensamentos, palavras e ações. Viver em santidade não é um fardo religioso, é a resposta do amor àquele que deu tudo. É o transbordo de um coração que viu sua beleza e anseia por sua vinda. Santidade não é legalismo. É o amor em sua forma mais elevada. É o reflexo de Cristo em um mundo escuro, a fragrância do céu em uma cultura em decadência. Aqueles que verdadeiramente esperam por Jesus não passam o tempo em ociosidade ou mundanismo. Eles não flertam com o pecado, nem alimentam a carne. Eles vivem cada dia como se pudesse ser o dia de sua vinda, não com ansiedade, mas com antecipação. Não com medo, mas com fé. Andar em santidade é andar em arrependimento, não uma vez, mas diariamente. Não como uma confissão ocasional, mas como um estilo de vida, de se afastar de qualquer coisa que entristeça o espírito. Quanto mais próximo se anda de Deus, mais sensível se torna o coração. O que antes parecia inofensivo, agora fere a consciência. O que antes parecia confortável, agora parece compromisso. Este
É o fruto da intimidade, o resultado de amar o Senhor mais do que os prazeres do mundo. O arrependimento não é uma punição, é um presente. É a misericórdia de Deus abrindo a porta para a purificação e transformação. A noiva de Cristo deve ser lavada continuamente na água da palavra, vestida de justiça, protegida da contaminação e cheia de anseio por aquele que está vindo. A obediência é o caminho da santidade. Jesus disse em João 14, verso 15: Se me amais, guardai os meus mandamentos. Em uma geração que exalta a liberdade pessoal, a obediência se tornou uma língua estrangeira, mas no reino de Deus é a própria prova do discipulado. Obedecer é ceder, é render-se, é confiar que seus caminhos são mais altos, seus mandamentos são perfeitos e sua vontade é boa. A estrada estreita não é pavimentada com conforto, mas leva à vida. Cada ato de obediência polui a lâmpada, fortalece a chama e prepara a alma para a sua vinda. Santidade não é sobre aparências externas, mas sobre lealdade interna. É a vida secreta que corresponde à profissão pública. É dizer sim a Deus quando ninguém está olhando. É perdoar a ofensa, fugir da tentação, recusar o compromisso, abraçar a verdade, andar humildemente, servir com alegria e adorar em espírito e em verdade. Estar pronto é estar cheio do Espírito Santo, não apenas tendo provado da presença do Espírito, mas andando na plenitude de seu poder. Jesus contou a parábola das 10 virgens, 5 sábias e 5 tolas. Todas tinham lâmpadas. Todas esperavam o noivo. Mas apenas as sábias tinham óleo. O óleo representa a presença do Espírito, a evidência da intimidade, a vida de fé que é sustentada não pelo esforço, mas pela comunhão. Nos dias em que estamos vivendo, o cristianismo casual não resistirá. A religião de domingo não preparará uma alma para o som da trombeta. Devemos estar ardendo de amor por Jesus, não esfriando. Devemos ser guiados pelo Espírito, não pela carne. Devemos buscar sua face, não sua mão. O Espírito é o selo dos redimidos e o fogo que mantém a alma viva até que o noivo venha. Este não é um momento para se distrair. O inimigo está trabalhando horas extras para embotar os sentidos do povo de Deus, para atraí-los ao entretenimento, aos negócios, ao medo e à confusão. Mas o Espírito está chamando a igreja para despertar. O retorno de Cristo não é um conto de fadas ou uma doutrina distante. Está próximo. Os sinais estão por toda parte. A terra geme. As nações se enfurecem. O amor de muitos esfria. A iniquidade aumenta. A verdade é pisoteada nas ruas. E através de tudo isso, o Espírito está sussurrando aos fiéis: estejam prontos. Jesus pode vir a qualquer momento. E ele não está retornando para construir outro reino terrestre. Ele está vindo para reinar. Ele está vindo para julgar. Ele está vindo para reunir sua noiva. Aqueles que vivem para ele, agora, se alegrarão naquele dia. Aqueles que o rejeitaram, o ignoraram ou adiaram a rendição, enfrentarão um arrependimento indizível. Estar pronto não é esperar passivamente. É uma fé ativa. É o óleo da confiança, a chama do testemunho, a armadura da justiça, a disciplina da oração, a postura da adoração e a urgência do evangelismo. Santidade não é isolamento do mundo, mas distinção nele. É viver como cidadãos do céu, enquanto ainda caminhamos na terra. É buscar primeiro o reino, negar-se a si mesmo, carregar a cruz, amar os inimigos, abençoar os perseguidos, defender a verdade e ser fiel até a morte. O mundo chamará isso de extremismo. Os religiosos chamarão isso de fanatismo. Mas o céu chama isso de preparação. Jesus não está vindo por aqueles que se misturam. Ele está vindo por aqueles que se destacam, não em arrogância, mas em consagração. O discurso do Papa Leão, 14º, é como um trovão
que ecoa na alma, um chamado ardente que desperta o coração de cada cristão para a urgência espiritual do nosso tempo. Suas palavras, impregnadas de fogo profético, não são apenas uma mensagem, mas um convite divino para que abandonemos a apatia e vivamos plenamente para Cristo. Sinto-me profundamente tocado pela clareza com que ele aponta os sinais dos tempos, as guerras, as catástrofes, a decadência moral e a frieza espiritual que invadem até mesmo a igreja. No entanto, mais do que medo, suas palavras despertam em mim uma chama de esperança e responsabilidade. Elas me lembram que, como brasileiro, nossa fé vibrante e apaixonada deve ser mais do que rituais. Deve ser um estilo de vida que reflete o amor e a santidade de Deus. A lição mais marcante que retiro é a necessidade de vigilância espiritual. Em um país como o Brasil, onde a alegria e a espontaneidade são traços culturais, às vezes esquecemos a seriedade do chamado de Deus. O Papa nos exorta a não sermos distraídos pelo barulho do mundo, redes sociais, entretenimento ou até mesmo as pressões do dia a dia. Em vez disso, devemos priorizar a oração, a leitura da palavra e a busca por santidade. Isso significa, para mim, reservar tempo diário para estar com Deus, mesmo em meio à correria da vida. Significa perdoar rapidamente, evitar fofocas e viver com integridade, seja no trabalho, na família ou na comunidade. Como brasileiros, somos conhecidos por nossa hospitalidade e calor humano. Que tal usarmos isso para compartilhar o Evangelho com amor, convidando outros a conhecerem a verdade? Outra lição prática é a urgência da unidade. O Papa destaca que a Igreja dividida não pode cumprir sua missão. No Brasil, onde a diversidade cultural e religiosa é tão rica, isso me desafia a construir pontes, não muros. Posso aplicar isso ao ouvir com paciência, respeitar diferenças e buscar reconciliação onde há conflitos, seja na minha paróquia ou no meu bairro. A fé não é apenas pessoal, é coletiva. Devo ser um pacificador, como Cristo ensinou, vivendo o amor que une, não o orgulho que separa. Por fim, o chamado à santidade ressoa como um convite para sermos luz em um mundo escuro. No Brasil, onde enfrentamos desafios sociais e econômicos, nossa fé deve ser um farol de esperança. Isso me inspira a ser mais generoso, a ajudar os necessitados e a testemunhar Cristo com ações concretas, como visitar um vizinho solitário ou apoiar uma causa comunitária. A mensagem do Papa não é apenas para ouvir, mas para viver. Que eu possa acordar cada dia com o propósito de amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a mim mesmo, refletindo a glória de Cristo em cada escolha. Irmãos e irmãs, se esta mensagem tocou o seu coração, deixem um amém nos comentários e cliquem no like para espalhar esse chamado urgente. Compartilhem este vídeo com quem precisa ouvir esta verdade e inscrevam-se no canal para não perderem as próximas mensagens de fogo. Fiquem até o final, pois há uma surpresa espiritual que vai fortalecer sua fé. Vamos juntos despertar a igreja e preparar o caminho do Senhor.